Olá. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite para quem já está chegando. Esperar o meu convidado, na verdade é um convidado que na verdade foi ele que me convidou, não fui eu que convidei ele. Oi, Alisson. Olá, Sara, Grazi, Elvio Júnior. Oi, Janaína. Tudo bem? Saudade de você. Muito frio em Lages? Então, pessoal, esperar um pouquinho o convidado chegar, os outros convidados também, né? E vamos aguardar para começar a nossa live. Muito assunto bom. Falar um pouquinho sobre esse medo que está aí pairando no ar. Primeira vez, Sara, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Espero que goste do conteúdo. Já lembrando, oi Carol, lembrando vocês que a intenção dessa live é uma live interativa, é uma live para é mais um bate-papo. Não é intenção dar uma aula, mas é mais um bate-papo. Olha só, o Bruno chegou. Deixa eu convidá-lo. Solicita aí, Bruno. Boa noite. O Bruno é psicólogo, também trabalha com perdas e luto. Ele é de São Paulo. Nós estamos fazendo um curso juntos, né? Então, e agora ele deu a ideia de fazermos essa live porque ele fez uma enquete também. E nessa enquete apareceram várias. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Então, já tem um pessoal aqui, vamos esperar só mais um pouquinho. Eu estava explicando para eles como que surgiu essa ideia, né? Sim, sim, E falando para eles também que a ideia dessa live é fazer uma live interativa, né? Não um estilo de nós sabemos tudo, né? A intenção sim. realmente é que eles perguntem, que eles dividam conosco também toda essa experiência, todo esse momento, eu diria, que nós estamos vivendo, né? Exatamente, exatamente. É interessante Que, porque quando a gente estava conversando sobre isso, né? A sim, live é para eles, né? Então seria interessante que, óbvio, que eles mandassem perguntas assim como mandaram também no meu perfil. A maioria, claro, mandou através do privado, né? uhum, Ou por mensagens de texto, enfim. E é sim, interessante porque vamos saber exatamente qual é o assunto exatamente que eles querem falar sobre isso. É claro, temos algumas perguntas, algumas prévias sobre o sim, que a maioria fala, inclusive quando vai até a clínica, né? Quando os meus pacientes, por exemplo, chegam até mim, as é, questões são muito parecidas. Às vezes, claro, vem com uma outra roupagem, vem com algum outro tipo de pergunta, mas está relacionado. Ou seja, às vezes não é direto, é indireto, mas nós sabemos exatamente, né? Quando a gente tem essa eu prática, esse sempre, feeling. exatamente, eu sempre falo, Bruno, que muitas vezes a queixa ou aquilo que a pessoa fala, nós precisamos olhar, enquanto profissionais, olhar o que está por trás da cortina, né? E muitas Exatamente. vezes o que está por trás da cortina é o medo da morte. E então vamos começar assim. Nós estamos com um número de pessoas já. Eu vou pedir então, Bruno, para que você se apresente. Eu vi que Uhum. tem algumas pessoas que eu não conheço que estão aqui também. Depois eu me apresento também. Então vamos fazer as honras da casa, né, Bruno? Se Claro, apresenta, depois claro. eu me apresento também. Claro, perfeito. Enquanto eu vou falando, se você quiser, uma sugestão, até tinha mandado mensagem, mas acho que não deve ter entrado para você. Se você quiser, aqui no campo comentário, tem uma opção ali que você consegue colocar o tema da live e fixar, porque aí, caso vai entrando outras pessoas, no decorrer Uhum, da live, eles já sabem qual é o tema e se localizam, né? Se você
conseguir, porque às vezes fica, às vezes não fica, cada hora o Instagram vai mudando. Mas, enfim, enquanto a gente está conversando e o pessoal está entrando aos pouquinhos, né? Ok, Tô aí eu vendo que já dou, tem 13 pessoas. eu escrevo ali, dou publicar. Se eu não me engano, tem um botãozinho ali escrito fixar. Pode Deixa eu ser ver que se a gente esteja disponível assim, publica. senão não tem problema, a gente no decorrer da live vai falando, Não, tá? Não não tá aparece, né? fixando. Não, não tá fixando. Não tem problema, a gente vai avisando o pessoal que está entrando Sim, sobre o tema. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Maria Célia, o convite também, né? A parceria também desse trabalho, que é um trabalho muito bacana, delicado, inclusive, né? é, É difícil, claro, de falar. Por mais que você tenha a segurança de falar sobre, é sentimentos que é envolvido, né? De ambas as partes. exatamente. É delicado no sentido de, assim como a vida, né? A morte também é delicada. Então, os nossos sentimentos que estão envolvidos, estamos implicados, claro. Não Sim, na nossa própria finitude, mas na finitude do outro, na finitude de quem a gente nem conhece, inclusive. Então, é delicado e mesmo assim conseguimos ainda bem falar sobre isso, né? Isso é muito bacana, né? é, Então, gostaria de agradecer pela parceria, pela oportunidade também de a gente construir esse trabalho, né? sim, Juntos. É muito bacana, fico feliz de estar aqui. Agradeço também as pessoas que incentivaram, perguntando, dando ideia. Bruno, por que você não fala sobre isso? Você fala tão bem e tal. Faz sim, mais um vídeo relacionado, faz o número 2, o número 3. Aí eu resolvi fazer a live também para aprofundar mais. Então, fico feliz pela participação. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Realmente tem pessoas que eu não conheço, que estão uhum, entrando agora na live. Alguns que eu já vi que participam sempre. Então, meu nome é Bruno Diniz. Para quem não me conhece, sou psicólogo clínico também. Trabalho nesse tema perdas e lutos há um bom tempo. Inclusive, foi tema de monografia, desde a época da graduação, que eu já uhum, venho aprimorando esse olhar, né? Porque é interessante, né? Quando você se depara com um tabu, né? sim, Infelizmente, que é esse tema. E fui aprofundando até hoje, não enterrei o tema, muito pelo contrário, só fui aprimorando, pesquisando, lendo um pouco mais, fazendo uhum, cursos, enfim. E agora eu estou fazendo os atendimentos online, né, por conta da pandemia aqui em São Paulo, que foi, eu não sei nos outros estados, mas aqui foi o mais prejudicado. Então agora que está sim, começando a voltar ao presencial, mas mesmo assim aquele abre e fecha, a gente nunca sabe se vai continuar, enfim. sim, Então, meus atendimentos agora são voltados mais para o online, inclusive o trabalho que eu estou fazendo agora é mais voltado para online, tanto os vídeos como as lives, os conteúdos, inclusive, não era do Instagram. Tinha o Instagram lá, uhum, por isso eu tenho poucos seguidores, porque eu não mexia. sim. E agora estou investindo mais, porque o pessoal também pergunta, né? Então, querem saber mais. Então, achei que fosse momento agora de, Pertinente, né? E olha que exato, aprofundar isso. interessante, não só o Bruno. Bom, eu vou me apresentar então agora também para aqueles que eu não conheço, que são os teus seguidores, né? Meu Sim, nome é Maria sim. Célia, eu sou psicóloga, já trabalho há 10 anos com perdas e luto. Eu já tenho uma uma década já trabalhando especificamente nisso, trabalhei dentro de uma UTI, trabalhei com pacientes críticos, com morte encefálica. Então, e assim, Bruno, eu divido contigo e me identifico contigo que desde a segunda fase da graduação, falei, é isso que eu quero. E eu fui Uhum. buscar e fui aprofundar e fazia cursos e lia e comprava livros e estava sempre investigando isso, porque assim, Bruno, o que me motivou a entrar nessa área, e as pessoas que estão aqui que me conhecem sabem, a única coisa certa que nós temos na vida é a morte. Sim. Só que é um desamparo tão grande que nós, seres humanos, sentimos quando perdemos, principalmente a morte, que é o tema de hoje, o medo da morte. Então, é um desamparo tão grande que nós temos, né, que acaba sem, totalmente sozinho. Né? É um Sim. sentimento solitário, porque é um sentimento voltado para aquilo que você tem da pessoa que você perdeu.
Então, e eu Exatamente. sempre pensava, se isso é certo, por que não ter um profissional capacitado para olhar e auxiliar a pessoa a passar por esse momento? Sabe? Sim, Então, isso foi o que me motivou. Foi isso que trouxe para que eu me aprofundasse. Quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia o quanto o nosso trabalho é importante para as pessoas que perdem, sabe? sim, claro. Porque é um desamparo muito grande, é um sofrimento muito grande e é um sofrimento sozinho. Por mais que seja um sofrimento onde tem todo um conjunto de pessoas, famílias que perderam, mas o teu relacionamento com aquela pessoa é individual, né? Claro, claro. Então, É justamente em cima único. disso, exatamente a percepção, a tua vivência com aquela pessoa, né? Então, de repente, a pessoa que faleceu tem 3 filhos, cada um vai sentir de uma forma diferente, né, Bruno? Sim, sim, Então, exatamente. e aí, para entrar no tema da nossa live, eu queria dividir tanto contigo quanto com as pessoas que estão nos assistindo, uma paciente que eu estava atendendo ontem, e ela me trouxe assim: olha o significado disso. Hoje eu olho para o céu, eu não enxergo mais Deus. Eu enxergo a morte pairando sobre a cabeça de cada um de nós. Bem Olha, profundo, não? exatamente. E ela fez exatamente isso. Ela falou assim: a morte está aqui, ó, na cabeça de cada um de nós. E aí vamos pensar no sofrimento dessa pessoa com este sentimento, se de repente ela não tivesse com quem dividir isso, né, Bruno? Se Sim, ela não tivesse um psicólogo que desse atenção para isso e que conseguisse entender, né? sim, exatamente. Porque por mais que você tenha pessoas que estão ali próximas de você, que você confie, que você goste, às vezes essas pessoas também não estão preparadas para ouvir, nem querem falar sobre isso. Então, às vezes vai falar um assunto Exatamente. corriqueiro, que é É, corriqueiro. É, a morte é corriqueira, né? Ela faz parte da vida. E você vai falar sobre, olha, quando eu partir, quando eu morrer, enfim, independente da palavra que você usa, às vezes, para minimizar, quando eu partir dessa para melhor, quando eu viajar, quando. Enfim, uhum, mesmo ali disfarçando o conteúdo da conversa, mesmo tentando ser indireto, ainda assim a é, pessoa pede: não, não, não fala isso agora não, você está muito jovem. Então, mesmo que você já tenha 200 anos, mas você... Nossa, não, não precisa falar disso agora. Quando estiver mais próximo, quando que você vai saber que está mais próximo? Quando que você vai ter essa exatamente. ideia? Então, é afastar, é distanciar o tempo todo. E quando você abre a boca para falar, não, 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 não gosto de falar sobre isso. É muito natural, pelo menos na nossa cultura, né? É porque, na verdade, aí entra também, Bruno, a questão das crenças, Sim, sim. né? E não entra só a questão da crença da morte. Existem pessoas, e veja, gente, nem eu nem o Bruno temos a intenção de julgar isso, não é? É pontuar isso para que vocês percebam que isso está no nosso dia a dia. Sim. Existem pessoas que não falam a palavra câncer, ela fala CA. A pessoa tem CA, a pessoa tem, né? Ela não fala a palavra câncer, porque muitas vezes está dentro dela uma crença que falar aproxima. E Atrai, a né? morte e a morte vem muito disso. Ai, não chama, não fala o nome porque você vai atrair, você vai chamar a morte, né? Sim. Então, na verdade, deixa eu só ver aqui que tem alguma coisa que ó, a Sara está dizendo que chamam de fria quando ela vai no enterro, que ela sabe da morte, do falecimento de alguém e tem a morte como uma fase que todos nós vamos passar um dia. Exatamente, Sara. Todos nós vamos passar um dia. Só que existem muitas crenças voltadas a isso. Então, por isso que as pessoas acabam entendendo as outras que lidam de uma maneira diferente, como fria, sem sentimentos, né? Sim. Então, e hoje, com a Covid-19, com a quantidade de pessoas morrendo, e com a mídia o tempo todo passando essas informações, e eu penso que a mídia tem um ponto importante, tem
É Sim, válido nesse momento, até para que nós consigamos nos precaver, nos proteger, né? Mas é importante que saibamos que não é o adoecimento que aproxima a morte. Porque se fosse exatamente. assim, exatamente, se fosse assim, nós não teríamos pessoas que com 32 anos morreram e uma aqui, essa semana, de 97, sobreviveu. 97 anos, ficou 20 e poucos dias internada numa UTI e sobreviveu. Sim, Então, é desmistificar isso um pouco. Vai aliviar esse sentimento que eu tenho acompanhado, e eu imagino que você também, Bruno, acompanha no sim. consultório, esse medo exacerbado. Nossa, eu tô acordando à noite, eu tô tendo pesadelos, eu não tô dormindo bem, eu não tô comendo bem, ou eu tô comendo demais. E isso tudo pode ser que tenha aí um medo, seja da tua própria morte ou da morte de um ente querido. Exatamente. Porque ficou muito assim, Covid e morte, morte Covid. É como se os dois Sim, estivessem de mão dadas. está relacionado, porque é o que nós estamos ouvindo o tempo inteiro e, assim, não quero Criticar, dizer que né? não, criticar exatamente de que não é um problema. Não, o Covid-19, ele é um problema sério, e que ninguém, né, nem a própria OMS sabe, ela mesma muda de ideia o tempo inteiro sobre isso, porque nem ela mesma consegue dar conta. Enfim, não temos nada palpável ainda sobre isso. Porém, né, a mídia faz um carnaval. Eu costumo falar carnaval do pânico numa crítica profunda mesmo, porque exatamente isso acontece. Você vê o tempo inteiro aquela morte, 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 morte. Até Sim. o próprio governador daqui colocando máscara em estátuas, enfim, fazendo com que você se depare com esse fim que talvez nem Uhum. vá chegar para você ou para muitos, não, para que você fique o Uhum. tempo inteiro ali, ó. Primeiro que dá audiência também, né? Sim. Você está consumindo o produto, e isso acaba sendo um produto, né? Se banalizou isso que me deixa muito profundamente angustiado, chateado com isso, porque você acaba vendo que é um carnaval. É claro que a mídia sempre fez isso, não é de agora. Qualquer coisa é motivo para fazer um alarde. Só que utilizou disso para fazer de um tudo, inclusive para nos controlar, né? Uhum. E o medo, ele tem esse poder de controle, né? Ele tem o poder de que você faça exatamente o que está sendo ditado para você, o que está sendo imposto, e às vezes É. nem precisa ser imposto, às vezes mesmo que seja de uma forma bem sutil, bem amigável, bem amorosa, não, é para sua saúde, você acaba exatamente Entrando no. acatando isso. É. Não estou dizendo, mais uma vez, que tudo que eles estão fazendo é para o seu mal, porém você precisa ter consciência disso. Porque chega um momento que você está lavando tudo que você vai comer. Já tive paciente, inclusive, que falou para mim que estava lavando tudo. E tudo com água e sabão. E às vezes ainda botando Uhum. álcool. Estão comendo comida já alcoolizada. Como assim? Lavando cebola com casca e tudo para botar na geladeira. Claro que tem que ter Uhum. higiene para muitas coisas, mas tem coisas que não dá para você lavar. Você não vai lavar o pão que você vai comer, ou o bolo que você vai colocar Sim. na boca que o padeiro acabou de fazer. Entende? A Uhum. consciência que precisa ter em torno disso tudo para que você não fique o tempo inteiro acordar e dormir exatamente com Covid-19 na cabeça. Porque senão você não E vive. mesmo porque hoje Covid-19 é sinônimo de morte, É, né? É exato. sinônimo, ele virou sinônimo de morte, Sim, né? E de uma claro, forma mais absurda. uma vez eu reforço, não é crítica com relação aos cuidados que precisamos tomar. Na verdade, é um alerta para esse nível de ansiedade, esse nível de medo que está instalado de alguma maneira em todos nós. Né? Exatamente. Então, porque assim, o medo, eu sempre falo, Bruno, e todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Desculpa te O medo, interromper, ele. Sim, Maria. Tá aparecendo para você minha imagem que tem uma pessoa falando que não aparece a minha tá, imagem para ela. tá Depois, normal. pessoal, quem está entrando agora, verifica se estão conseguindo nos ouvir, estão conseguindo nos ver. E se aparece também, os meus seguidores, se aparecem lá que eu estou ao vivo, porque tinham pessoas falando que não estavam aparecendo. Olha só, Depois tem dá um pessoas. ok aqui. É, tem,
Júnior Tô lendo. perguntou, mas o medo também não leva a um comportamento de prevenção? Sim, ele Sim. leva. Era o que eu ia explicar agora. O medo, ele tem duas funções. Uma delas, nos proteger, e a outra, nos paralisar. Então, dependendo do grau do medo, dependendo de como eu me comporto frente àquilo que me gera medo, eu posso me prevenir e me proteger, como eu posso também me bloquear e não conseguir levar a vida à frente. Né? Então, isso é nesse sentido o alerta com relação ao medo. A Sara está comentando que ela perdeu 2 amigos e um primo para a Covid. E é uma situação complicada, um vírus maldito, mas assim essas 3 pessoas não estavam desacreditados. Né? Então, na verdade, o que acontece? A morte, ela sempre existiu. Só existe vida se existir morte, só existe morte se existir vida. Né? O que acontece hoje é que existem muitas pessoas morrendo e muitas pessoas próximas de nós morrendo. E isso dá a percepção da morte mais perto da gente. Sim. Né? Então, isso realmente, Sara, eu concordo contigo, ela acaba gerando toda essa angústia, todo esse processo de medo, né? De acreditar que isso é real e que vai acontecer comigo também. Então, o que eu deixo como alerta com relação ao medo, né? Focar na vida. Sim, É exato. vida que nós temos. E você sabe que isso era um argumento que eu tinha para todas as famílias quando eu atendia na UTI. Eu sempre dizia, foque na vida. É vida que nós temos. Se tem vida, tem chance. Uhum. Só que as pessoas, por medo, muitas vezes, da morte, acabam não vivendo. Exatamente. Né? Então, Sara, é nesse sentido que a gente fala, e todas as outras pessoas que estão aqui, por medo de morrer, muitas vezes, as pessoas acabam não vivendo, acabam não aproveitando o tempo. Sim, porque Essa paciente, antecipam. exatamente, essa paciente que eu estava falando, ela está totalmente travada. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue lidar com os filhos, ela não está conseguindo lidar com todos os afazeres domésticos, porque ela fica o tempo todo, ela está literalmente paralisada com o medo da morte. E foi, na verdade, dividindo com vocês, foi um processo muito bonito quando ela começou a se dar conta que ela estava se impedindo de viver. Sim. Que Né? bom que ela teve essa Ela, consciência, né? exatamente, ela estava se impedindo de viver. Claro, muito ainda nós vamos ter que trabalhar com relação a isso, mas de alguma maneira ela estava se impedindo de viver. Porque quando nós começamos, é aquilo que eu falei, quando nós estamos com medo de alguma coisa, ou nós paralisamos, ou nós partimos para a ação. Uhum. Né? Se nós paralisamos falando de morte, pensar o tempo todo na morte, falar o tempo todo da morte, ouvir o tempo todo sobre a morte, o que vai acontecer? Tu não vai viver. E aí é o que a gente chama dentro da psicologia que é morrer em vida. Sim, Que exatamente. eu, Maria Célia, falando, é a pior morte que existe, né, Bruno? Sim, porque vira uma vida vegetativa, né? E mesmo vegetativa, você tem consciência dela, mas não consegue se desvencilhar disso. Só Exatamente. complementando que o que uma pessoa tinha perguntado, né, se o medo preserva, sim, como eu disse nos vídeos anteriores que eu fiz recentemente, o medo, ele é muito benéfico. Ele é benéfico porque, primeiro, que ele vem com a autopreservação, né? Ele está ligado com a autopreservação. Ele precisa existir até para que você se cuide, independente de vírus, independente de qualquer coisa, para que você se cuide, para que você olhe para o lado antes de atravessar a rua, para que você lave as suas mãos, para que você tome o seu banho, para que, enfim,
Porque você sabe que se você não faz determinadas coisas, ou você se adoece por uma bactéria, por um descuido, ou é atropelado. Enfim, o medo ele é necessário. O Sim, problema é o excesso, né? É o uso que você faz do seu medo. Porque, primeiro que às vezes você não reconhece, e aí ele vai te dominando de uma certa forma que quando você se vê, já está escravizado dele, e acaba exatamente cometendo os excessos. Ficando com sim, medo de tudo, às vezes com medo de abrir a própria janela, porque acha que vai pegar alguma coisa, com medo de tomar sol, com medo de uma série de coisas. De forma assim, claro, eu não vou falar que, mesmo que a pessoa tenha consciência, ela não consegue fazer. Sim, porque às vezes o medo também é irracional. Por mais que você, às sim. vezes, consiga ter uma noção do que está acontecendo, você não consegue ter um controle. Mas, quando ele sai desse âmbito da preservação, da autopreservação, e vai para esse excesso, aí você não vai ter só medo da morte, você vai ter medo de tudo. Acaba tendo uma Exatamente. série de outras coisas por trás, é ansiedade em excesso, é falta de autoestima também, porque uma coisa vai ligando a outra, né? Vai chamando a outra. É E porque, na aí, verdade, nós somos um ser completo, né, Bruno? sim, exatamente. Exatamente. Então você precisa, claro, desse dessa consciência do medo e saber de onde está vindo e por que está vindo. E, se possível, fazer o uso disso de uma forma proveitosa para você. Porque se virar excesso, vai ter consequências. E são consequências que às vezes te coloca exatamente num patamar da sua vida que você não consegue saber o que fazer, que é o que você falou. Vem a É, paralisação. Você fica exatamente. paralisado. O Júnior aqui está perguntando: há diferença entre o medo da morte e a realidade fatídica da morte? Sim, há diferença. E a diferença, muitas vezes, Júnior, ela é tão tênue, essa linha que separa o medo da morte e a realidade fatídica dela, que muitas vezes nós não conseguimos mensurar onde acaba uma e onde começa a outra. Sim. Porque hoje o pânico está instalado, né? É como eu coloquei nos posts já desde fevereiro, a pandemia emocional que se instalou em cada um de nós. E eu me coloco também, né? Eu não vou Sim. dizer que de vez Eu em também. quando eu não pense ou voltar mais uma vez. Vamos ver se agora a gente consegue retornar com os participantes. Então, Sara, olha só, eu tenho a resposta para ti, eu não esqueci, por mais que eu não tenha ficado ali. Júnior e Sara fizeram duas perguntas que se encaixam e eu estou aguardando só o pessoal entrar. Vamos lá, Bruno, solicita ali para eu terminar a linha de raciocínio que estava respondendo o Júnior e eu já ia entrar, na verdade, para complementar o que a Sara tinha colocado a respeito do primo dela. Vai lá, Bruno, solicita ali. Não, a tua solicitação não apareceu, Bruno. Não deu uma hora ainda não, Sara. Falta ainda um tempo, mas eu não sei o que aconteceu. Muitas vezes muito fluxo, né? Manda novamente, Bruno. Não, não apareceu. A Maria Febrônia falou que tá. Vamos ver se eu consigo fazer a transmissão ao Bruno. Ó, agora está aguardando você, Bruno. Isso, Foi. aí, foi. Então, pode ser que a gente caia de novo, porque você já foi derrubada 3 vezes. Pode ser censura, porque o Instagram tem coisa que você não pode falar, tá? Igual o YouTube. Falou mal da mídia, falou mal de alguma coisa, ó, eles cortam. Se Não, fizerem isso, mas nós deixamos claro que nós não estávamos falando mal de ninguém. exato, mas sabe como é que é, né? A gente tá no Sim, Brasil.
É. Enfim, como quase uma China daqui a pouco, né? Mas Então, enfim, se assim, cair de complementando. novo, É, eu faço no meu e aí te convido, aí você vai pra lá. tá ok. Aí o Então, aí, público já pessoal, tá aqui, vai. sim, só complementando que a resposta do Júnior, que vai complementar ao que a Sara tinha pontuado. O medo da morte é que, na verdade, como é que está, na verdade, essa situação? Pelo fato de muitas pessoas morrendo, isso acaba nos confrontando com a nossa própria finitude. Por quê? Pegando o gancho do que a Sara colocou ali, que o primo dela era motorista de ônibus e que eles perguntavam se ela não tinha medo. E ele dizia que não, porque ele sabia que se ele tivesse, ele não ia morrer. E, pelo que ela comentou ali, infelizmente ele morreu. Né? Então, na verdade, aquilo que o Bruno estava falando, a questão do autocuidado, do se proteger, mas também você não pode ultrapassar e ir para algo muito exacerbado, né? Você precisa ter um limite, você precisa observar o que está te impedindo de ter uma vida dentro dos parâmetros hoje da normalidade, que mudou completamente, né, Bruno? Exatamente. Hoje, o que nós podemos dizer que é normal hoje, né? Aquilo que era normal há 3 meses atrás, hoje já não é mais, Hum. né? Então, ver de que maneira você está lidando com essa própria finitude, com a finitude do teu próximo, e ver se isso está sendo constante. Isso eu deixaria, até não sei se de repente não vai derrubar ou não. O que eu quero colocar como dica, e aí eu abro para você falar, Bruno. Observem como estão os teus sentimentos, como que você está enfrentando essa, muito entre aspas, possibilidade da tua finitude e da finitude do teu próximo. Se isso está te impedindo de levar uma vida dentro dos parâmetros normais, está tendo pesadelo, está tendo dificuldade para dormir, alterou muito o teu dia a dia, vale a pena você prestar um pouquinho de atenção nisso e procurar auxílio se estiver muito difícil conviver com isso. É isso que eu quero deixar para vocês. O medo tem a função de nos proteger, mas o medo em excesso tem a função de nos paralisar, de nos levarmos para um outro lado, que é o lado do excesso e de uma pré-ocupação. Eu me ocupo o tempo todo com relação à morte, à possibilidade da morte. Né? Vamos lá, Bruno. Sim, sim, complementando o que eu tinha também falado nos vídeos anteriores. Ah, desde sempre, né, a gente convive com a morte em si, né? Porque ela, como eu tinha dito, ela faz parte da vida. Só que antes, em séculos passados, era comum você falar sobre ela, vivenciar a morte do outro e desmistificar isso, porque ela Uhum, era domesticada, digamos assim, né? Eu estava até comentando sobre o livro, é um livro de fala sobre a história da morte, né? O Homem Diante da Morte, de uhum. Philippe Herrier. Ele fala muito sobre isso, né? Ele é um pesquisador da área, então ele conta nesse livro que era comum as pessoas falar sobre a morte, você velava o seu ente querido na sua própria casa. Em relação a isso, até inclusive no interior do país, era muito comum até há pouco Sim, tempo. Não sei como está agora, mas era comum aqui no país acontecer isso. Mas antes, em séculos anteriores, era muito comum que fosse próximo, que você falasse disso, né? E hoje em dia as não. Hoje em crianças dia conviviam muito com isso, né? participavam, que é interessante, Isso. porque se você analisar um pouco de um outro ângulo mais distante e ver de fora para dentro, a criança, quando você vai falar sobre isso, ela já fala de uma forma muito natural, ela às vezes até te consola. Uhum, E principalmente quanto mais exatamente. nova, é aquilo, né? Quanto mais novo, mais distante estou da morte. Então, não tenho, lógico, experiência de vida e nem muita experiência sobre a morte, então não consigo falar sobre ela. Agora, quanto mais velho, parece que você acha que está muito do lado da morte, portanto, você quer evitar.
é aquela questão do distanciamento, o distanciamento sobre a morte, né? Você quer o tempo Sim. inteiro postergar. Não, eu não estou velho, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Eu não reconheço, às vezes, o perecimento do meu próprio corpo. Eu olho para mim e quero uma plástica, eu quero uma maquiagem, eu quero uma roupa que disfarce tal ruga, tal situação ou tal marca que me faz estar de encontro com a minha própria finitude. Sou eu que estou ali vivendo a vida. E quando você nasce, você já começa, de certa forma, a morrer, porque a cada momento que passa, você tá, as suas células ali estão envelhecendo, trocando. É um ciclo. É, É, mas é é tudo muito interessante, interligado. mas interessante como fica aquela questão de quanto mais velho, mais próximo da morte. E não Sim, é uma realidade. claro que Você não. pode morrer. Quantos bebês morrem? Quantas crianças morrem? Né? Então, eu penso sim, nós temos que ter a morte como algo